Beleza, então vamos lá. Aqui eu tenho o transferidor, ó. O transferidor, ele tem essa curvinha aqui que é o meio. Como é que eu vou usar ele? Para medir um ângulo. Vamos medir esse transferidor aqui, esse quadro aqui que é um triângulo. Vocês vão pegar o vértice de qualquer figura. Ó, o vértice, eu vou marcar aqui com a bolinha azul. Isso é um vértice, aqui tem outro e aqui tem outro. Tá? O vértice é onde vocês vão colocar a ponta. Esse meu transferidor aqui é de meia volta, é de 180, tá? Então, aqui, eu vou considerar... Eu tenho que ter uma linha, uma base que eu vou tomar como ideia de que é onde tá começando, que vai zerar. Então, eu vou pegar essa aqui de baixo. Então, esse meio aqui, ó, o meu vértice vai ficar nesse meio onde tá essa curva, esse traço. E aqui, ó, tá retinho. Se você olhar, tá batendo 0 graus. Aí eu vou ver a abertura, ó. Olha onde que a régua tá batendo. Em cima desse 90 grandão. Ah, Kelly, olha só, do 90 tranquilo. Mas por que 90? Porque você começou desse lado reto do 0. Então, está aumentando, ó. Não é de 180 diminuindo. Você tem que ir do 0 até 90 graus. Então, eu sei que aqui eu tenho 90 graus. E esse lado aqui meio tortinho. Ó, agora eu vou fazer assim. Eu posso começar dessa forma ou dessa forma aqui. Eu vou começar assim, tá? Então, aqui, ó. Eu vou botar a curva aqui em cima do traço. Tá batendo aqui no 0. Ó, bateu no 0, bateu. Olha ali, ó. 0, 10, 20, 30, 40. E ele tá nesse traço grande aqui, entre 40 e 50. Que número tá entre 40 e 50? Se você contar os tracinhos, esse grande bate 45. Então, essa ponta mede 45 graus. Vocês precisam ter o costume de usar o transferidor, porque para medir os ângulos das figuras, vai ser necessário usar o transferidor, ok? Então, vamos lá para o exercício. Beleza, vamos lá. Aqui ele deu várias figuras, tá? E ele falou congruência de figuras. No anexo 1 há um pentágono no mesmo tipo daqueles usados no mosaico de Marjorie Rice, sei lá como é que se fala isso. 1. Recorte esse pentágono. Letra A, recorte esse pentágono. B. Utilize o pentágono recortado como molde. Verifique se todos os pentágonos que compõem o mosaico são de fato idênticos. Então, vamos lá. Pentágono é o que tem 5 lados, tá? Aqui tem pentágono doidado. Então, lá atrás tem esse anexo aqui. Aí, vocês vão, recortem aí, pode recortar. Mas não recorta avacalhando não, tá? Recorta o negócio direitinho. Porque vocês vão ter que comparar as medidas. Então, recortou. Aí, vocês separem uma caneta. Então, vamos lá. Começar a verificar aqui. Para saber se é congruente, tem que sobrepor uma figura pela outra e os vértices precisam bater e os lados também. A Kelly tá saindo um pedacinho. Ó, olha aqui, ó. Parece que é a mesma figura, mas não é, tá? Então, esse aqui, ó, tudo que for congruente eu vou marcar com X. Agora eu vou virar aqui. Ó. Aqui também foi. Agora eu vou virar aqui do lado. Aqui também foi. Ó. Aqui também foi. Aqui também foi. Vai testando aí, é só vocês irem testando. Dá pra testar tudo. Aí, vai testando. Vocês estão em casa, dá pra testar. O meu vídeo que é curto não pode. Então, letra C. Descreva a estratégia que você utilizou para resolver esse item B que ele disse. Que estratégia que a gente usou? Através da sobreposição de figuras, tá? A gente está comparando figuras. Então, para saber se elas são congruentes, eu tenho que sobrepor as figuras. Número 2. Como podemos identificar duas figuras congruentes? Se é possível sobrepor uma sobre a outra. Sobrepor ambas as figuras. Não é uma sobre a outra, tá ridículo, tá?
se é possível sobrepor as figuras. Sobrepor as figuras é elas ficarem uma em cima da outra, parecendo, se tornando, vamos dizer assim, escrevendo melhor, a mesma, tá, gente? Sobreposição é isso, tá bom? Não adianta eu querer sobrepor, falar que isso aqui, ó. Se eu botar a figura aqui, obviamente que não está batendo, que é tudo muito maior, tá bom? Então, beleza. Vamos pro próximo. Polígonos congruentes, como eu falei com vocês. Número 1. Existe alguns pares de pentágonos congruentes entre aqueles desenhados a seguir. Para identificá-los sem a necessidade de fazer recortes sobre posições, você deverá para cada um deles. Letra A. Determinar com a régua. Ó, transferidor também é régua normal, tá, gente? Por favor. Então, ó, o comprimento de cada lado e registrar na tabela. O que é isso? A tabela eu completei ela aqui todinha. Mas como é que vocês vão saber? O comprimento de cada lado como? É medir, ó. Aqui, o número 1, polígono 1, ele quer o segmento AB. Então, você vai lá no número 1 e vai pegar o A1, B1, que é o segmento AB do polígono 1. Aí você vai, ó. Que vai do 0 até o 2. Aí, por isso que eu coloquei ali, 2. O BC, 2. O CD, que é maior, óbvio, 4. Então, vai completando. Nesse mesmo polígono 1, vai medir o ângulo A. Então, olha aqui, o ângulo A não precisa nem usar o transferidor, porque aqui você já sabe que isso é um ângulo reto, é 90 graus. E o ângulo B? Faz o vértice. Ó, fez o vértice. Coloca o transferidor em cima do vértice e vê aonde vai a abertura. Kelly, mas como é que eu vou ver essa abertura? Prolonga isso, ó. Prolongou? Botou direitinho? Deu 120 graus. Só vocês prolongarem com a régua e com o lápis. Então, aqui, ó. B, 120 graus. E a mesma coisa vocês vão fazer em todos, tá? Em todos eles. Precisa completar esse quadro. O polígono, o número dele tá dentro de cada polígono que tá aqui, ok? Agora, vamos lá. Número 2. Entre os 7 polígonos, existem pares de polígonos congruentes. Então, para os polígonos serem congruentes, os lados precisam ser congruentes e os ângulos também. Então, ele falou, existem pares de polígonos congruentes? Quais? Lá no anexo 2 tem esses polígonos, vocês podem recortar e colocar um em cima do outro, mas por aqui já dá para identificar. Então, olha só. Aqui tem 2, 2, 4, 2 e 3,5. Algum outro tem 2, ó, 2, 2, 4, 2 e 3,5. Então, eu vou botar aqui, ó, um X no 1 e um X no 4. Agora, vamos olhar os ângulos. 90, 120, 120, 60 e 150, ó. 90, 120, 120, 60 e 150. É a mesma coisa. Então, o 1 e o 4 são congruentes. Então, é um par de polígonos congruentes. E aí, depois eu botei ali 1 e 6. Ih, não, botei errado. É 2 e 6. Isso. É 2. Ó, o 2. 2, 2, 3,5, 2 e 4. Ó, o 6. 2, 2, 3,5, 2 e 4. Mas eu não posso olhar só a medida do lado. Eu tenho que olhar o ângulo. Então, ó, 90, 150, 90, 120 e 90. 90, 150, 90, 120 e 90. Então, o 2 e o 6 também são congruentes. Kelly, e os outros? Aqui, ó, você tem 1,2 e 1,2. Algum começa com 1,2? Não. Então, já pode descartar, tá? Ah, mas esse é 2, 2, 3. Algum tem 2, 2 e 3 de tamanho? Não. Então, também pode descartar. Aqui é 2, 2 e 4. Algum tem 2, 2 e 4? Tem o primeiro, aí depois tem 2, 3,5. Por isso que aqui... Não, ali eu botei um e 4. Agora, ó, aqui, pelas medidas dos lados, bate, mas e os ângulos? 90 e 90, 120 e 105. 120, 135, 60 e 145, 150 e 165. Então, ó,
Tchau, não são congruentes. Aí ele foi e falou: quais características do polígono você considerou para responder o item 2? A gente usou as medidas dos lados e ângulos, porque para saber se são congruentes, eu preciso olhar a medida dos lados e dos ângulos, tá? 4. Identifique entre os 7 polígonos 2 que não sejam congruentes, mas que possuam todos os lados com o mesmo comprimento. Então, ó, eu falei do 7, que é a mesma medida do 1, tá? E aqui, ó, 2, 2, 4, 2 e 3,5. Então, professora, mais o 1, ali o 2 e o 7. 2, 2, 4, 2, 3,5, 2, 2, 4, 2, ângulos diferentes. Isso aí. Então, ó, você tem o quê? O que ele pediu? 2 que não sejam congruentes. Você tem o 1 e o 7, tá? Então, aqui, ó, eu botei 2 ali, não sei porquê. Você tem 1 e 7, tem o mesmo comprimento, mas não são congruentes porque os ângulos não são iguais. Aí ele quer todos os ângulos com a mesma medida. Então, aqui no caso, os ângulos têm a mesma medida, mas os lados não têm a mesma. Então, olha aqui o 1 e o 3, que eu botei, ó. 90, 120, 120, 60, 150, ó. 90, 120, 120, 60, 150. Mas olha a medida dos lados. 1,2, 1,2, 2,4, 1,2 e 2. Ó, completamente diferente. Então, eles não são congruentes. O 1 e o 3. Ele tem ângulos com a mesma medida, mas os lados são diferentes. 5. Dados 2 polígonos congruentes, o que se pode afirmar sobre o número de lados de cada um? Precisa ter o mesmo número de lados, porque aí, se não tiver o mesmo número de lados, é óbvio que os ângulos terão medidas completamente diferentes e os lados também, tá? Então, precisa ter o mesmo número de lados, porque a gente está comparando figuras. Eu não posso comparar um triângulo com um quadrado, certo? Então, ó, e a medida dos lados? As medidas dos lados têm que ser iguais e dos ângulos também. Por isso que a gente fala que eles são congruentes, porque tem a mesma medida, tá? Agora aqui, 6. Considere os polígonos 2 e 6, esses daqui, tá? O 2 e o 6. Aí ele falou, vocês vão fazer tudo isso. Os lados A2 e A2 e A6 B6 têm medidas iguais? Ó, A2, vocês vão... A2 e A2, vocês vão medir aqui. E A6 B6, cadê? Ah, é óbvio que não, né? Não, A2 e... Deixa eu conferir que eu não lembro, não, fica perdida. A2, A2 e A6 B6 aqui, ó. Este lado e esse. Tem medidas iguais? Não precisa nem medir com a régua, né, gente? Não tem. Então, não. Os ângulos E2 e D6 têm medidas iguais? Ó, E2, esse ângulo aqui, e D6. Aqui, ó. Ih, nem posso fazer isso. Tem que fazer isso aqui, a volta. Aqui é um ângulo de 90. Aqui não é. Então, obviamente, que não tem medidas iguais. E agora aqui. Ele quer que você faça correspondência, o ângulo dos congruentes. Então, o ângulo A2B2, ele quer que você faça congruência com os lados e os ângulos do polígono 6. Então, se você relacionar o mesmo segmento de ambos, eles serão congruentes, tá? Porque como a gente viu aqui, ó, cadê? O 2 e o 6, eles são congruentes. E aqui eu tô comparando o 2 e o 6. Então, ó, o A2B2, ele é congruente ao lado A6B6. Eu só vou mudar o númerozinho, tá? A letra é a mesma, eu só mudo o número. É igual aqui, ó. Aqui ele tá falando só do ângulo. O ângulo A2 ele é equivalente ao ângulo A6. O B2 é equivalente ao B6 e assim sucessivamente, tá bom?